Nós vamos meditar um pouco na palavra e eu quero conversar com vocês, falar um pouco sobre um assunto que tem ocupado o meu coração nesses dias. Eu acredito que vocês, tanto vocês que têm estado presencialmente na igreja, como aqueles que têm acompanhado de forma fidedigna, os cultos online, têm assistido depois as pregações que ficam tanto no YouTube como no Face, eu acredito que vocês têm notado uma ênfase que eu tenho dado nesses últimos tempos sobre a necessidade de vivermos um cristianismo de uma maneira autêntica, de uma maneira comprometida, de uma maneira, eu vou usar o termo aqui, pode parecer meio assim, de uma maneira séria. De uma maneira séria. Por que eu estou falando isso? Porque, amados, existe hoje uma expressão que foi cunhada e está tomando conta do mundo e também do meio evangélico, do meio das igrejas, que é o seguinte: uma decadência moral no meio da sociedade, e essa decadência moral tem atingido também a igreja. Nós, como igreja, e quando eu falo nós, quem é a igreja sou eu, é você, cada um de nós. Nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade. Como diz lá em Efésios, nós temos a responsabilidade de andar de um modo digno da vocação que fomos chamados. Ou seja, a gente quando é filho, não sei se vocês, eu sou desse tipo, que meu pai, ele sempre falava assim: olha, que ninguém venha cobrar alguma dívida sua na minha porta, porque ninguém nunca veio cobrar uma dívida ou algo meu aqui na minha porta. Sabe como é aquela coisa do, você tem que honrar o nome do seu pai. Você tem que fazer alguma coisa que não envergonhe o seu pai. Eu fui criado nesse modelo, naquele modelo de que eu tenho que andar de um modo tal que o meu pai não venha a passar vergonha. E se eu, por algumas vezes, fiz meu pai passar vergonha, ele me lembrou como dolorida era a vergonha que eu fazia ele passar. Tenho que confessar para vocês, papai era um homem que eu sempre brinco e falo, manso e suave. Jesus convidando. Meu pai era daquele tipo que a gente viajava, irmãos, do Espírito Santo, de São Paulo para o Espírito Santo, dava mais ou menos, a gente ia até Linhares, dá mais ou menos 1.100, 1.150 quilômetros. 5 filhos mais 2 adultos. Nenhum Fusca. Com malas para passar o mês de férias. Com a tradicional farofa, porque não tinha recurso para ficar comendo em restaurante. Forma de bolo, garrafa de café. Irmãos, como era gostoso aquilo. Começava a viagem, a gente já dava uma fome e a farofada começava. Era bolo pra cá, meu pai tomava um café aqui no volinho e com o Fusca andando. E a gente, aí quando parava para almoçar, era uma delícia. Tirava aquela vasilha com frango junto com arroz, com aquela coisa, não é assim? Gente, o cheiro daquilo está guardado. Isso são memórias afetivas, memórias degustativas afetivas que a gente guarda. Como é gostoso isso. Mas você imagina, irmãos, 5 filhos. Eram os 3 mais velhos, o Hudson, Helder e eu, então é 1 ano diferente cada um. De mim para o próximo são 4 anos. E a caçula, mais 1 ano, 5 anos. Irmãos, a gente sentava e meu pai, ele era suave. Quando você mexia no banco e passava o joelho no banco dele, ele falava assim: quem está se mexendo aí? Vocês teriam uma ideia? Aí a gente fazia. Então, irmãos, eu estou falando aqui para vocês só para mostrar, usando essa alegoria para mostrar. Quando meu pai queria lembrar que era dolorido, de alguma forma a gente não honrá-lo, irmãos, era dolorido mesmo. Mas, irmãos, eu não fiquei traumatizado, não fiquei com raiva do meu pai, muito pelo contrário. O que eu tenho pelo meu pai é uma profunda admiração, um profundo respeito. E de verdade, meu pai foi um servo do Senhor. Claro que ele errou em algumas coisas, porque ele era humano também. Mas, irmãos, como eu louvo a Deus o fato de ter tido aquele homem como meu pai. Mas
Eu fui criado desse jeito. E a Bíblia fala que nós devemos andar de um modo digno daquele que nos conquistou, de Jesus. Se eu me preocupo em honrar, e me preocupei em honrar o nome do meu pai, que era um homem falho, imagina então como é que nós temos que andar e honrar o nome daquele que é perfeito, santo, íntegro em todas as obras, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe? Então eu tenho visto uma necessidade, amados, a necessidade de nós vivermos uma vida santa. Aí o pessoal, uau, caramba, vida santa. Aí a gente lembra de santidade logo pensando, naquela imagem que a gente tem, de que santos são aqueles que fizeram coisas, milagres e proezas que nós não somos capazes de fazer. Mas não, irmãos, santidade, biblicamente falando, é nós tentarmos e vivermos nos afastando daquilo que é errado, daquilo que é pecado. Paulo escreve aos Coríntios e diz aos santos de Corinto. Irmãos, em Corinto o pessoal ia para a ceia e voltava bêbado. Está na Bíblia. E Paulo chama aquelas pessoas de santas. Em que sentido? Eram pessoas que tinham falhas, mas que, se arrependendo e pedindo perdão dessas falhas, deviam buscar viver uma vida de correção, uma vida de obediência ao Senhor. Irmãos, a Bíblia pede de nós isso. É chegado um momento, irmãos, em que nós devemos dar um basta. Em quê? Não no sentido de dar um basta e falar assim, eu não vivo mais nesse mundo. Não, irmãos. Nós temos que viver esta vida da melhor maneira possível. Olha, primeiro eu quero desmistificar uma coisa. Viver uma vida de santidade não é viver uma vida amargurada, triste, rancorosa. Sabe aquela coisa do tipo, Paloma chega para falar comigo, ô pastor, eu, sim, Paloma. Mas Paloma, em verdade, fustigo, Paloma. Não é isso, irmãos. Irmãos, ser santo é ser feliz. A Bíblia fala em Hebreus que Jesus, ele era o mais alegre do que todos os seus companheiros. Imagina isso. A gente vê nos filmes, especialmente agora na semana de Páscoa, aquele Jesus com aquela cara, vamos falar a verdade, já morreu, não é? Eu detesto esses filmes, irmãos. É um Jesus o tempo inteiro com aquela cara de tipo, estou passando fome, tem misericórdia de mim. Aí, muitas pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que ele era varão de dores. Sim, irmãos, as dores que ele carregava não eram no sentido de ele não ter alegria, era o peso de carregar o fardo de ser aquele que morreria pelos nossos pecados. É nesse sentido. Foi nesse sentido que ele chorou, suou como gotas de sangue no Getsemane. Foi por isso que no Getsemane ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Foi por esse fardo, por esse peso, essas dores que ele, na cruz do Calvário, ele falou, Pai, por que me desamparaste? Ele sabatando, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, nós devemos entender que Jesus, ele era alegre. Quando os discípulos vinham andando, vinham 12 homens andando, quando você olhava aquele que mais ria, aquele que mais brincava, adivinha quem era esse? Esse era o nosso Jesus. Ser santo, irmãos, não quer dizer viver uma vida enclausurada, triste, amargurada, não! Ser santo é aproveitar o que tem neste mundo de delícias, é verdade. E quando eu falo mundo, não falo o sistema maligno, corrupto, o sistema Ion, não há mesmo mundo, nem aquilo que há nos mundos, diz 1 João. Isso não, mas nós devemos amar sim, aproveitar. A natureza é linda, os lagos estão aí, amados, olha só. Aproveite a vida, aproveite a comunhão, aproveite o seu casamento, aproveite seu esposo, sua esposa, seus filhos, se deleite. A Bíblia fala, eu acho muito gozado isso, muito interessante. A Bíblia fala em Provérbios Eclesiásticos, agora fugiu aqui, se deleite com a mulher da tua mocidade. Olha que coisa linda. Aí hoje eu acordei Elisângela, eu vou ser sincero, eu acordei Elisângela e falei assim, se tem alguém uma mulher mais linda neste mundo, eu não conheço. É tu. Aí ela, vocês acreditam que ela acordou toda assim? Acordou, né? Eu falei, olha, se algo que eu sei fazer é amar você, e fui. Ela acordou toda feliz assim. E eu fiquei olhando para essa mulher que esse ano a gente vai fazer 30 anos de casado.
Irmãos, eu tenho me deleitado com a mulher da minha mocidade até hoje. Como é bom isso! Me alegrar, rir, festejar. Como é bom, como é gostoso isso. Então, irmão, ser santo não quer dizer você não aproveitar a vida, muito pelo contrário. É você aproveitar a vida da melhor maneira possível. Mas nós devemos viver uma vida diferenciada. E eu queria falar para vocês como nós podemos ser santos. Para isso eu quero ler para vocês em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Eu quero, de uma maneira muito simples, muito até rápida, mostrar isso para vocês. Porque são conselhos simples que nós temos aqui, dado por Paulo, de como nós podemos ser santos. Ele diz assim em Gálatas 2,20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus abençoe a sua palavra. Então, amados, a primeira coisa que nós vamos entender aqui é o seguinte: como é que nós podemos ser santos? Neste mundo tão mau, neste mundo tão corrupto, nessa sociedade onde nós acabamos de falar, há uma decadência moral. Como é que eu posso viver de uma maneira diferenciada? Como é que eu posso andar dessa maneira digna daquele que me conquistou, daquele que morreu por mim, daquele a quem eu chamo de Senhor? Como? Primeira coisa, ele diz aqui: eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Irmãos, essa é uma figura de linguagem, é uma figura de linguagem que nós chamamos de metáfora. É uma metáfora. É uma figura de linguagem para exemplificar, para mostrar uma realidade. Aqui não está dizendo, Paulo não está dizendo que ele foi lá e morreu preso na cruz. Ele não está dizendo que nós temos que morrer pregados numa cruz com Cristo para sermos santos. A Bíblia está dizendo aqui o seguinte, que nós precisamos simplesmente entendermos que Cristo, ao morrer na cruz, Ele o fez em nosso lugar. E que eu me coloco então na posição que Ele está e eu digo: eu estou crucificado com Cristo. Eu me identifico com aquilo que Cristo fez por mim. Sabe, amados, a Bíblia fala que nós precisamos morrer, porque crucificação significa morte. Morte. Tem algumas respostas que a gente pode dar para algumas pessoas que às vezes as pessoas não vão gostar. Tem gente que vive cheio de problema, né? Cheio de angústia, cheio de muita coisa. E aí, pastor, o que eu faço? Como eu faço para resolver? Está aqui, morra. Morra. Nós precisamos experimentar isso. Eu preciso morrer, eu preciso ser crucificado, eu preciso estar enterrado com Cristo nesse sentido. Eu preciso estar unido com Ele. Eu preciso vivenciar isso. Pela fé eu faço isso. Eu falo: Senhor, eu estou morto. Morto para quem? Morto para as minhas vontades, morto para mim mesmo. Eu estou morto para aquilo que é errado. Senhor, eu estou me crucificando, eu estou negando a mim mesmo e carregando a sua cruz. Viver uma vida de santidade, amados, é nós estarmos identificados com Cristo e dizermos: Senhor, eu estou contigo nisso. Eu quero me representar nisso. Eu não posso fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu gosto. Eu tenho que procurar fazer aquilo que o Senhor deseja para mim. Aí muitas pessoas falam assim: puxa vida, quer dizer que eu não vou ter prazer nenhum nessa vida, eu só vou fazer o que Deus quer? Deixa eu falar um segredo para vocês. Deus sempre quer o melhor para nós. A Bíblia fala: olha, eu não tenho pensamentos de guerra a vosso respeito, e sim pensamentos de paz. Tudo que Deus quer para nós é o melhor para nós. Se nós entendermos isso, irmãos, se nós experimentarmos isso, nós vamos ver como é bom estarmos crucificados com Cristo. Porque é Ele quem vai dirigir a nossa vida, é Ele quem vai estar à nossa frente. E quando eu falo dirigir, irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele não é um déspota, Ele não é um ditador. Ele não é aquele que fala assim: você tem que fazer isso, acabou. Não, irmãos. A Bíblia diz lá nos Salmos o seguinte: olha, sobre a minha vista te darei conselho. Não sejais como a mula e o cavalo, que sem cabresto não te obedecem.
Ele fala: eu não vou botar cabresto em vocês. Eu não vou tratar vocês como se fosse um cavalo ou uma mula, né, que só obedece com um arreio, com um cabresto. Não. Ele fala: eu não ajo assim. Eu te darei conselho. Você ouve e atende se você quiser. É isso que é gostoso em Deus, irmãos. É isso que é gostoso nós entendemos. Que nós podemos nos identificar com Ele. Que nós podemos nos deixar controlar por Ele. E esse controle não nos fará mal. Só redundará em bênção para nós. Agora, você tem que estar disposto a morrer. A morrer para o pecado. A morrer para você mesmo. A morrer para aquilo que nós sabemos que é errado. E sabe o que eu gosto nesse sentido? É que como pastor eu não preciso fazer uma lista aqui, preciso? O que é errado, o que você não deve fazer, o que é, você sabe isso no seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus fala com você. Simples assim. A outra coisa, amados, que nós podemos aprender aqui, além de sermos crucificados, Paulo ele fala o seguinte, que para nós vivermos a santidade, sermos santos, nós precisamos viver a vida de Cristo. Eu morro com Cristo. Mas vocês lembram que eu falei que domingo que vem nós vamos estar celebrando a Páscoa? O nosso Jesus, ele não apenas morreu, ele ressuscitou. Ele está vivo. E a Bíblia fala que se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, vã a nossa pregação. Porque ele seria mais um. Tantos bons homens, vamos falar, tantos bons homens passaram por essa terra, né? Tantas pessoas deram a sua vida, se martirizaram para ajudar outros, tivemos isso. Pessoas que se doaram, pessoas que abriram mão de tudo para ajudar outros, isso é muito digno. Pessoas que ensinaram coisas boas a outros, maravilha. Mas só um morreu e ressuscitou, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele. E é por isso que nós temos que viver a vida. Paulo fala assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Essa é a segunda figura de linguagem que ele usa aqui. É a segunda metáfora que ele usa aqui. Ele está dizendo o seguinte: eu preciso viver a vida que Jesus viveu. Em 1 Coríntios 11:1 ele falou: sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Efésios 5:1 ele diz: portanto sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Em Romanos 8:29 ele diz que nós fomos predestinados em Cristo para sermos semelhante a Ele, que Deus nos predestinou para sermos semelhantes ao seu Filho. Ou seja, se nós queremos viver uma vida de santidade, eu tenho que viver Jesus Cristo para as pessoas. Eu tenho que viver Jesus para as pessoas. É fácil isso? Eu gosto muito de usar como ilustração disso aquilo que acontecia no Antigo Testamento quando o sacerdote ele era ungido. O óleo da unção que tem no Antigo Testamento, Arão, os filhos dele, todos os sacerdotes eram ungidos, Davi, os profetas, não era óleo, não era azeite, né? Hoje o pessoal pega aquele litro de azeite, derrama na cabeça da pessoa, fica aquele untado assim, né? Se jogar uma farinha de rosca, chegar perto de um tacho, vira um salgado vivo. Irmãos, não é azeite, irmãos. Aquilo era perfume, obra de perfumista. A Bíblia fala. E a receita desse perfume está na Bíblia. E Deus deixou até uma memória: olha, que ninguém reproduza esse perfume, porque se fizer, vai ser punido. Mas aí o interessante é a história da unção. O sacerdote, quando ele ia ser ungido, ele entrava dentro de uma bacia. Ele tirava a roupa e ficava só com um calção de linho, né? Ele ficava com um calção grande de linho. E aí eles começavam a jogar o óleo da unção, mas era um perfume, começavam a jogar na cabeça dele. E ele só era considerado ungido quando o óleo caía na cabeça dele e ainda atingia os pés. O corpo dele todo tinha que ficar envolto naquele perfume. Então ele jogava, e era jogado dentro de uma bacia. Sabe por quê? Para não se perder a unção. Nada do que vinha de Deus podia ser jogado fora. É esse o significado. E ele ficava ali e recebia aquilo. Flávio José, um historiador judeu hebreu, ele escrevia o seguinte, ele escreveu dos seus relatos, que o sacerdote, 3 meses depois de ter sido ungido, quando ele passava em um lugar,
as pessoas chegavam e falavam assim: o sacerdote passou aqui, não passou? Aí você perguntava: passou, por quê? Eu sinto o cheiro da unção dele. Eu sinto o cheiro da unção dele. Porque aquilo ficava tão impregnado no corpo dele, que durante meses exalava do corpo dele o quê? Aquele aroma. Aquele aroma. Aonde ele estava, as pessoas sentiam o cheiro da unção. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: nós somos o bom perfume de Cristo. Sabe, queridos, quando Paulo escreve aqui dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo exatamente isso, irmãos. É que aonde nós estivermos, nós temos que transmitir, exalar o perfume de Cristo a quem está ao nosso redor. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Aí você fala: ah, mas eu sou falho. Ótimo, é exatamente nessas falhas que Jesus se revela. É exatamente, amados, em homens pequenos, falhos, débeis como nós, que Jesus se revela, o Deus grande, maravilhoso, misericordioso, salvador, transformador, que Ele é, um Deus perdoador. O problema, irmãos, não está na nossa insignificância, o problema está em nós não darmos lugar para que a grandeza de Deus se manifeste em nós. É por isso que Paulo também diz o seguinte: que nós não passamos de vasos de barro, e que a honra não está no vaso de barro, mas naquilo que é colocado dentro do vaso de barro. Irmãos, e Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Nós podemos e devemos, amados, viver a vida de Cristo. Sabe, amados, chega de viver essa vida pequena, essa vida medíocre, essa vida de qualquer jeito. Crente que leva a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Crente Zeca Pagodinho. Não dá, irmãos. Não é deixa a vida me levar, é Espírito Santo me guie em nome de Jesus. Aquele que é do Espírito, aquele que é nascido do Espírito, anda segundo o Espírito. Irmãos, nós devemos procurar viver os exemplos e a vida de Cristo Jesus. Ah, nós vamos falhar. Oxe, todo dia, se você parar para ver, mas epa, falhei. Não tenha problema, fala: Senhor, eu quero melhorar aqui. Trata em mim. Trata em mim. Vamos nos levantar, amados, e vamos viver a vida de uma maneira digna do Senhor. Que as pessoas ao nosso redor possam ver e dizer: olha, eis aí alguém que tem falhas, tem defeitos, mas ele tem procurado viver a vida de Cristo, e eu consigo ver Jesus nele, mesmo em meio aos defeitos e às falhas. Por quê? Porque ele está tentando fazer o que é correto, ele está tentando acertar. É isso que é santidade. É isso que nós devemos ter e fazer. A minha pergunta é: quantas pessoas ao nosso redor enxergam Cristo em nós? Quantas pessoas ao nosso redor sentem o perfume de Cristo em nós? A última coisa que nós aprendemos aqui com Paulo nesse versículo é que ele fala o seguinte: que para ser santo nós temos que nos crucificar. Já estou crucificado, já não sou eu quem vive, é a vida de Cristo, mas eu faço tudo isso por um ato. Ele diz assim: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe, irmãos, muita gente confunde fé. A ideia popular de fé é que fé é crença. Ah, eu tenho fé porque eu acredito que Deus existe. Irmãos, isso não é fé, isso é crença. Isso é crença. Tem muita gente que acha que ter fé é participar e ser de alguma igreja, de alguma religião. Ah, qual é a sua fé? Ah, eu sou batista. Ah, eu sou presbiteriano. Ah, eu sou católico romano. Ah, eu sou kardecista. Muita gente acha que dar o sinônimo de uma religião, de alguma coisa que segue, isso é fé. Isso não é fé, irmãos. Isso é crença. Isso é crença. Nós vamos ver, amados, que fé é muito mais do que isso. Fé é relação. Fé é relação. Os autores, amados, do Novo Testamento falam de Jesus não como um conceito, quem é Jesus, mas eles falam de uma pessoa. Fé é relação com Deus pessoal, é conhecer a Jesus de maneira real, é você saber que Ele existe na sua vida,
É você saber que você não está só. É você saber que você pode falar e Ele vai atender. É você saber que você pode falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E a misericórdia dele vai superabundar na sua vida. Nós precisamos ter fé, e essa fé nos leva a ter uma relação que nos ampara, que nos alegra, que nos fortalece. Uma relação, amados, que traz para com a minha vida o que? Força, motivação, esperança, por saber em quem eu tenho crido. Fé, amados, também é uma reação. Fé também é uma reação. A Bíblia fala que, diz assim em Efésios 2, 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amados, a salvação é dom de Deus, mas a fé é uma reação primária, uma reação humana, a ação primária de Deus nas nossas vidas. Quando eu tenho fé em Deus, eu estou reagindo o quê? Àquilo que Deus tem operado no meu coração. A obra é dele, o mérito é dele, não sou salvo pelas minhas obras, pelo que eu faço, é dom de Deus, mas eu tenho que reagir àquilo que Deus faz, a quem Deus é. Sabe, irmãos, nós falamos muito de fé, mas nós vivemos pouco essa fé. Mas nós precisamos reagir a isso. Fé, irmãos, é confiança. Essa reação me leva a confiar, a entregar, a se voltar para Deus. Amados, quando eu reajo à fé, quando a minha fé é uma reação, nós temos uma coisa: eu tenho temor de Deus, e esse temor é expresso através da minha obediência. Eu gosto muito desse texto. A Bíblia fala: e Abraão creu, está lá na galeria da fé, que Abraão creu em Deus. E quando a Bíblia fala que Abraão creu, deixa eu perguntar, qual foi o milagre que Abraão fez? Quem lembra? Abraão, vocês viram Abraão orar e fazer milagre? Qual foi o milagre que Abraão fez? Abraão não operou nenhum milagre, ele não ressuscitou ninguém, não multiplicou pão, não fez machado flutuar, não abriu o rio, ele não fez nada disso. Abraão não fez milagre nenhum, mas ele é chamado de o pai da fé. Como é que pode? Simplesmente porque a Bíblia fala que quando ele creu, ele obedeceu. Irmãos, a nossa reação, a fé como reação nos leva a uma obediência. E a última coisa que eu quero dizer aqui é que fé também é aceitação. A fé não é uma crença qualquer, ela é também uma aceitação. E aceitação do quê? A aceitação da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A fé é nós aceitarmos isso que Paulo está falando aqui. É que eu tenho que ser crucificado com Cristo, Cristo tem que viver em mim, e que eu faço isso não porque eu confio em mim mesmo, não porque eu sou capaz em mim mesmo, mas porque eu acredito naquele que pode, e é, e faz tudo por mim, Jesus o Senhor. É por fé. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso aceitar essa mensagem como verdade na minha vida. Está vendo como fé é muito mais do que apenas uma crença? É muito mais do que uma crença. Ela é relação, ela é reação, ela é aceitação. E o viver que agora tenho, que eu vivo nessa carne, não vivo mais pensando em mim, mas eu vivo pela fé. Irmãos, se nós queremos ser santos, nós temos que viver assim. A grande questão é: nós queremos ser santos? Agora eu vou deixar para vocês um peso maior ainda, posso? Antes de me despedir. Aí você fala: não, passou mais ainda? Hebreus 12 diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí eu posso virar e falar: agora durma com essa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero ir para o céu, você quer? E quem é que eu vou ver no céu? O Senhor.
E aí, peraí, se eu quero ir para o céu, quero ver o Senhor, ixi, eu preciso ser o quê? Vamos orar. Pai Celestial, que a Tua palavra ache lugar em nossos corações, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer operar em nós. Pedro fala, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 2,16. Ó Pai, o Senhor pede de nós isso. O Senhor pede que nós vivamos a sua vida, vivamos o seu caráter. Vivamos, ó Pai, diante dos homens, não apenas de uma forma subjetiva, mas de uma forma visível, quem o Senhor é, porque foi assim que o Senhor viveu. Ó Pai, eu entrego as nossas vidas ao Senhor e falo, e clamo, juntamente com os meus irmãos, tem misericórdia de nós. Ajude-nos, ó Pai. Perdoa-nos, trata-nos, porque nós precisamos ser tratados pelo Senhor para vivermos essa vida. Mas, ó Deus, desperta em nós essa disposição para vivermos isso, e que nós possamos reagir a isso com fé, respondermos a essa ação do Senhor em nossos corações, por fé, para vivermos e sermos quem o Senhor deseja que sejamos, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar de pé. Eu quero agradecer a presença de todos, e eu quero encerrar com a bênção apostólica, e dizer a vocês que todos estão convidados para domingo que vem, nosso culto de Páscoa, virem participar conosco, tá? Vai ser um prazer, vai ser uma honra ter você aqui. Convide alguém, é o mesmo horário, 10 horas da manhã, vem. Eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados. Vai ser um momento de comunhão, vai ser um momento de adoração, vai ser um momento onde Deus vai poder falar e tratar conosco como Ele faz. E saia daqui sabendo de uma coisa: não encare essa mensagem jamais como uma afronta ou como uma acusação, não, é um despertar, que nós possamos nos despertar para sermos quem Deus quer que nós sejamos. E a Bíblia fala em Hebreus o seguinte, que Deus corrige e disciplina a quantos ama. Então, se você por acaso está se sentindo disciplinado e corrigido nessa manhã, entenda uma coisa: isso é amor de Deus. Amém? Pai Celestial, agora que vamos para as nossas casas, leva-nos em paz. Ó Deus, cura os que estão enfermos. Ó Pai, não nos esquecemos do nosso país, o Brasil, que tem enfrentado um surto pandêmico muito avassalador nesses dias. Nós pedimos a Tua bênção sobre as autoridades, sobre os médicos, sobre os enfermos. Pedimos ao Pai que o Senhor haja na vida dessas pessoas, que haja a cura do Senhor. Pedimos pelo país onde estamos, pedimos ao Pai pelo nosso país aqui, os Estados Unidos. Ó Pai, que o Senhor também traga graça, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga, ó Pai, bênção sobre os governantes, ó Pai, e alívio, ó Pai, de toda essa pandemia. E que o mundo seja alcançado pela cura do Senhor. Ó Pai, abençoe, Senhor, aqueles que têm os seus trabalhos, que têm os seus negócios, que não falte clientes para estes. Abençoe aqueles que estão precisando de emprego, abra as portas. Ó Pai, abençoe os casais. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e traga harmonia aos casamentos, aos filhos, aos netos, traga a Tua proteção. Ó Pai, que as nossas famílias sejam protegidas por Ti. Ó Pai, nós reiteramos aqui a nossa dependência total do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E que todo o povo de Deus diga...